E nessa semana acontece o evento mais importante para a economia global. Nessa sexta-feira acontece o simpósio de Jackson Hole, que acontece lá nos Estados Unidos. Esse simpósio, esse evento, ele é um evento recorrente e ele reúne as principais autoridades monetárias do mundo e principalmente dos Estados Unidos. E lá eles discutem e falam e se pronunciam quais serão os próximos passos na condução financeira a nível global. Na sexta-feira é esperado que aconteça a palestra do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, que como é a maior economia do mundo, os Estados Unidos, o que ele decide por lá dá pistas do que vai acontecer e que vai afetar a economia brasileira também, por isso que acaba sendo tão importante assim. Acontece que os Estados Unidos, você que me acompanha aqui já sabe, ele continua lutando para refrear a maior inflação dos últimos 40 anos por lá. E os dados em relação a isso têm vindos de forma mista. Acontece que em agosto os indicadores dos gerentes de compras lá dos Estados Unidos mostraram uma economia mais desaquecida. Economia desaquecida mostra que eles estão conseguindo enfrentar e saindo bem em relação à inflação. Por outro lado, o principal índice em relação a emprego nos Estados Unidos, ele veio alto, ou seja, o mercado de emprego lá nos Estados Unidos está mais aquecido do que era o desejado pelo Banco Central. Ou seja, muitas pessoas sendo contratadas significa que a economia vai voltar a se aquecer e a inflação pode voltar a subir lá nos Estados Unidos, fazendo com que o Banco Central americano continue elevando as taxas básicas de juros por lá. Aqui no Brasil a gente já vem sentindo, como era previsto, uma redução na taxa básica de juros. Afinal de contas, a nossa inflação sim já está sob controle e inclusive veio negativa a inflação. Já tivemos por aqui deflação. Aqui no Brasil, portanto, a taxa básica de juros ela já começou a cair e a economia já se reaquecer. Na semana passada a gente teve o encerramento, se encerrou na verdade nessa segunda-feira, o encerramento da maior série histórica da nossa Bolsa de Valores, de uma sequência dela fechando do principal índice da Bolsa de Valores aqui do Brasil, fechando no negativo dia após dia. Mas nessa semana tivemos uma boa notícia, que foi a aprovação finalmente do arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal é aquele projeto, aquelas diretrizes econômicas de como o governo federal ele vai poder aumentar o seu gasto, ou seja, gasto público tem muito a ver com a determinação da economia aqui. A implementação do arcabouço fiscal, ela vem substituir o teto de gastos que ficou em vigor durante 6 anos ali, e ela é a primeira grande realização do não tão mais novo governo assim do PT. Foi aprovado no Congresso finalmente, o mercado financeiro estava com medo que essa votação fosse sendo enrolada e acabasse sendo votado só lá na frente ou mesmo só no ano que vem. Mas não, ela foi votada na terça-feira à noite no Congresso, não tem mais nenhuma votação, ela segue, portanto, apenas faltando a sanção do presidente da República. E sou com uma ótima notícia, na terça-feira a Bolsa de Valores aqui do Brasil já fechou com uma alta superior a 1,5%. E na quarta-feira, como eu já expliquei para vocês aqui, a nossa Bolsa de Valores ela é composta com um peso muito grande para empresas que vendem matéria-prima, que vendem commodity para a China. E como a China voltou a apresentar números bastante animadores, mostrando uma economia que ainda não se recuperou, mas tende a recuperar de uma forma mais robusta, mais rápida, as ações dessas empresas de commodities puxaram o índice para cima e na quarta-feira também a Bolsa de Valores fechou com uma alta maior de 1,7%. Ou seja, a Bolsa de Valores aqui no Brasil se recuperando bastante, mas nessa quinta-feira ela deu uma segurada, afinal de contas, no mundo todo foi assim, Estados Unidos, Europa e aqui no Brasil também com os investidores preferindo uma cautela e esperando atentamente para quais vão ser as resoluções que o Jerome Powell e que os outros líderes econômicos mundiais vão falar no simpósio de amanhã em Jackson Hole, que você pode conferir comigo me seguindo no Instagram paulo.albanês. Como sempre, agradeço demais pela tua atenção. Esse foi o Place News, um pedacinho das notícias, das principais notícias do mercado financeiro que a gente traz aqui para vocês, nossos clientes, e você que ainda não é nosso cliente e quer utilizar o mercado financeiro para potencializar a tua rentabilidade e fazer crescer o teu patrimônio com bastante segurança, com bastante assistência e com uma assessoria inteligente, qualificada e voltada para os resultados seu e da tua família, só me manda uma mensagem que a gente está pronto para te atender e utilizar os movimentos do mercado financeiro ao seu favor. Muito obrigado pela tua atenção. Meu nome é Paulo Albanês, sou assessor de investimentos aqui na Place Investimentos e sou especialista em economia comportamental e quero falar mais com você. Me faz uma gentileza, manda esse vídeo para alguém que você acha que vai se beneficiar com as informações que eu trago aqui. Um
forte abraço, te espero na próxima semana. Tchau, tchau.